tendo o nome do seminário, sub-área pedagógica, sociocultural e biodinâmica. Está dizendo, vamos abolir estas sub-áreas. Isso é mera conveniência político-administrativa, porque tem que separar os professores em departamentos. É claro que isso que é mera, entre aspas, vira outra coisa, né? Vira disputa de poder, enfim, todas as coisas que a gente sabe. E como existe uma certa correlação entre a área de biodinâmica e um paradigma dominante na ciência, e se ele é dominante na ciência, ele também é dominante na política, né? Então aí a gente entra no âmbito das políticas científicas e tal, né? Então talvez a palavra pedagogia, ela não é muito... ela pode despertar esse tipo de compartimentalização que eu estou propondo que acabe. Então, quando você diz assim, lá na equipe... é porque realmente eu entendo muito pouco dessa área de saúde. Eu fui vítima dessa separação. Quer dizer, eu achei que isso aí não merecia ser estudado. Né? Então, eu confessei isso aqui. Ó. O único que eu conheço é o D'Artagnan, porque eu participei de um evento semelhante a esse, que eu fiquei muito tempo conversando com ele sobre isso. E o que me pareceu claramente foi isso. Né? Isso foi dito não só por mim, por outras pessoas. Vocês não têm uma teoria da aprendizagem? Como você quer que os alunos adquiram esse hábito de fazer exercício, a consciência disso, daqui, mas qual que é a teoria da aprendizagem? O que eu estou querendo dizer? Precisa de uma pedagogia. Veja, é quando você vai lá numa equipe multidisciplinar que tem nutricionista, dentista, médico, enfermeiro e professor de educação física, o que é que vai distinguir o professor de educação física dos outros? É claro que muita coisa vai se sobrepor. Aliás, quanto mais se sobrepor, melhor. Porque quanto mais se sobrepor, significa que está se achando um caminho consensual, né? Que provavelmente é melhor do que o não consensual, né? Desde que não seja posto, né? Agora, o que distingue o professor de educação física? Eu já disse, o médico, o bom médico, ele também é educador. Agora, isso pode existir uma pedagogia da medicina? Não faz muito sentido, então você tem razão, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, a educação física não pode prescindir de uma pedagogia. Porque se ela trabalha com a interlocução com os sujeitos lá na realidade concreta, ela não pode prescindir de uma pedagogia, senão ela é um fracasso. Ela faz o quê? Ela vai fazer a mesma coisa que o médico, que o nutricionista. Agora, essas equipes, por outro lado, a gente pode pensar, a gente esquecer pedagogia como curso, como faculdade, como área demarcada politicamente e institucionalmente. Esta equipe, a política de saúde, precisa de uma pedagogia também. Essa pedagogia nós podemos entender, por exemplo, como eu faço uma propaganda televisiva que eu consiga alcançar o sujeito. Tocar o dedo na ferida. Tem que chamar isso de uma pedagogia, vou publicitar, vou chamar de outra coisa. A questão não é essa. Se amplia ou se diminui a área de pedagogia. O que chamamos de pedagogia, a questão é que nós, na medida que nós relacionamos com os sujeitos, é claro, veja, estou falando de um lugar. Não existe teoria do discurso ensina isso. Não existe discurso que não se pronuncia a partir de um lugar. Estou me pronunciando a partir de um lugar. Que é um lugar que reflete a minha história, a minha identidade. Mas também é um lugar epistemológico, histórico, político. Então eu tenho um projeto. Isso que eu estou falando reflete os meus valores. As minhas crenças, os meus desejos, o que eu quero para o Brasil, para o mundo, para os seres humanos, para o universo, medicina não antropológica, certo? Nós somos só um grão de poeira, Qual que é a nossa influência sobre o resto do universo,
desse ponto de vista, desse ponto de vista eu estou falando. Então, eu estou convencido, mesmo que provisoriamente, admitindo que as minhas crenças são falíveis, que a educação física precisa de uma pedagogia, de uma teoria geral, entre parênteses, pedagógica. Agora, se esse pedagógico nos remeter à sub-área pedagógica, à faculdade de educação, então não vou usar pedagógico. Né? Alguém tinha levantado a mão lá também? Não? Eu queria fazer uma pergunta sobre a semiótica, a hermenêutica. Eu entendo pouco e praticamente nada disso. Quando a gente pensa do ponto de vista da semiótica, das teorias do discurso, a gente não está no plano da representação, porque quando a gente faz menção ao signo, à linguagem, à língua, o tempo todo você não tem aí essa questão do significado, do significante determinando, né, a sua interlocução. A pergunta não é da pergunta de quem entende, né? Mas essa é a semiótica estruturalista. Tá? Que começa lá com Saussure, né? Toda a ciência humana contemporânea é estruturalista. Todas beberam no Saussure, todas. Que trabalha na dicotomia entre significado e significante. E aí admite uma certa autonomia do discurso. Na perspectiva mais radical, você chega nos jogos de linguagem. Então tudo é jogo de linguagem. O real detalhe, a semiótica persiana se opõe a isso. Porque ela diz, não, existe real sim, existe verdade. Só que o real não é acessível diretamente, só pela mediação dos signos. O real existe e ele é cognoscível pela mediação dos signos. Né? E há verdades, embora falíveis. Então, a distinção são duas correntes muito opostas. Né? E já começa que a semiótica não é antropológica, a semiótica não é antropológica. E em que plano está a mediação, se não é na representação? Não, a mediação é a representação. Não, a mediação é a representação. Só que é uma representação que permite que eu acesse, interprete, não só descreva, veja, aí outra diferente da fenomenologia. A semiótica se propõe a interpretar o fenômeno, não apenas descrevê-lo. Tá? Tem um trecho da Lucrécia Ferrara, professora da PUC, que também, não sei se o cara ficar lendo aqui, não sei se eu vou achar essa bagunça aqui também, mas que eu ponho lá depois no texto. Não, se eu acho aqui. Explica isso muito bem, né? No arquivo, né? Aqui, ó. Então a semiótica supõe a necessidade de enfrentar os processos de mediação como indispensáveis à produção do conhecimento. Supõe, como afirma Ferrara, uma epistemologia que se ocupe mais dos signos e da sua dinâmica do que dos códigos da nossa cultura. Por quê? Porque os códigos é o que já está instituído. Né? É o que já está aí. Já está, embora possa ser ressignificado. Né? Que saia das sombras do sujeito para enfrentar a complexidade do objeto. Veja, não é subjetivismo. Assim, entre o sujeito e o objeto, tanto a fenomenologia como a ciência vão ficar na relação entre o sujeito e o objeto. Não é nem o sujeito nem o objeto, é na relação. Tá? Sai da sombra do sujeito para enfrentar a complexidade do objeto. Ou seja, não vai dizer que é só o sujeito que constitui o objeto. Não, o objeto é enquanto tal, também tem as suas propriedades. E as propriedades do objeto é que nos chamam para ele. A bola pede para ser chutada, rolada que está. Para enfrentarmos a realidade, que é especularmente, né, de espelho, que
que especularmente remete ao conhecimento do mundo, dos outros homens e do próprio sujeito, que sem subjetivismo reconhece-se na complexidade do próprio conhecimento que produz. Por quê? Porque o homem é signo para si próprio. Ó, Sofia. Como é bom ser pai mais velho, né? Ela se olhou no espelho, ela não gosta de touca e meia. Ela já tirou quando ela nasceu, eu botava a touquinha da Unimed para fotografar e fazer propaganda, e ela já tirou. Claro que foi sem querer, né? Ela se debateu e tirou. Ontem ela se olhou no espelho, ela estava de touca. Ficou um tempão de touca. Ela se olhou no espelho, pôs a mão na cabeça e tirou a touca. 9 meses e meio. Os zigotos que antes só tem linguagem aos 3 anos. Ela já é signo para si própria. Tá? Ó, deste modo, a semiótica pode me permitir a passagem dos processos representativos do âmbito do fenomenológico para uma esfera propriamente interpretativa, ou seja, a passagem da descrição à interpretação. Acreditamos, aqui sou eu falando, com base na Ferrara, acreditamos assim que a semiótica não é uma matriz de apreensão e explicação do fenômeno, a motricidade, a cultura, o que é que seja, mas sim a lógica que nos permite perceber suas mais diversas manifestações, inclusive as culturais. Já que a educação física na condição de área profissional pedagógica, ao propor a realização de projetos valorativos, só pode existir como ente cultural. Veja só, olha a distinção sutil. A educação física, enquanto ente cultural, enquanto área, curso, pós-graduação, departamento, só pode existir como ente cultural. Portanto, nós só podemos falar a partir de projetos que são valorativos, que são culturais, que são políticos, que são importantes. Essa crítica toda ao modelo de representação, então, se faz possível porque pela mesma lógica da representação que propõe a semiótica, essa teoria discursiva, não sei se você está entendendo. Não, pode continuar. Permite que a gente vá além dessa lógica da racionalidade da ciência moderna. Não sei o que dizer. Se vai além. O que é certo é assim. Veja. Qual que é a grande sacada da semiótica persiana que nos interessa? Tudo é signo. Tudo é signo. O universo produz signo. E ao produzir signos e relações interpretantes, produz conhecimento, tanto nosso quanto os animais ou os planetas. Diz assim, a órbita dos planetas que não se chocam é uma relação interpretante, portanto é conhecimento do universo. Por isso que a metafísica do PC é evolucionista. Então tudo é signo. Então um gesto é signo. Uma cor é signo. Um movimento é signo. O signo não se restringe às palavras, ao verbal e às palavras. Mais ainda, você tem uma simultaneidade de signo. Isso é interessante para a educação física. Então não há hierarquia, quer dizer, o dançar ou fazer uma tese sobre a dança, tudo é produção de conhecimento. Não necessariamente eles não necessariamente estabelecem relações interpretantes entre si, mas podem estabelecer. Não sei se ficou claro, quer dizer, há uma pluralidade de sistemas sígnicos que não há hierarquia, quer dizer, o projeto
do Saussure, né, e eu li o curso de Linguística Geral,